todas. Nós estamos na nossa terceira conferência intitulada O Estado da Psicologia em Angola. Ontem tivemos já a primeira parte fantástica e acreditamos que hoje também vai ser um grande momento de aprendizado e também de partilha. Ontem tivemos a doutora Anice da Rocha, a doutora Tchela da Silva e hoje vamos ter, vou apresentar também, e foi apresentado pela Lisandra, e hoje nós vamos ter, pela primeira parte, duas apresentações. Vou pelo menos só citar os nomes de quem estará presente. Nós vamos ter aqui presentes a Lisandra Antônio, vamos ter presente a Ivanilze dos Santos Diogo e depois às 17h30 vamos ter a mesa redonda com Maula da Costa, uma partilha entre Maula da Costa, Diane Mucaz Domingo, Salomé Queiroz e dirigido pelo Fancione Fonseca. Então, acredito que já vamos começar agora. A primeira apresentação será pela Lisandra. Lisandra Antônio é psicóloga, licenciada em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Angola, UCAN, em 2017. Faz parte do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia Clínica do Hospital do Prenda e é coordenadora do Departamento Clínico do Consultório Privado Só Psicólogos. Atualmente trabalha em contexto hospitalar e possui experiência em avaliação e intervenção psicológica de adolescentes e adultos com problemáticas como luto, conflitos intrapessoais, transtornos de humor, ansiedade e outros. As suas intervenções têm como foco a compreensão dos aspectos emocionais presentes no processo de adoecimento, visando um acolhimento seguro e humanizado às pessoas internadas. Ela também valoriza as características individuais das pessoas. Tem bastante interesse por leituras, música no seu tempo livre. Então, vamos deixar a palavra à Lisandra. Muito boa tarde, muito obrigada, Jasmine. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de conferência. Eu que vos falo, Lisandra Antônio, vou apresentar o meu tema, que é o autocuidado do profissional. Vou agora partilhar a tela. Conseguem ver? Ainda não, Lisandra. Ainda não. Uhum. Ainda Bem, só aguardar um bocadinho. Acho que... Agora já? Conseguem ver? Sim. já sim. Muito bem. Vamos falar um bocadinho sobre o autocuidado. Apesar de focar mais para a questão profissional dos psicólogos, né, dos colegas que estão aqui, no entanto, também vou fazer uma abordagem um bocadinho geral para todos os outros participantes também se sentirem incluídos nessa questão do autocuidado que nós devemos ter conosco mesmos, né? Então, como é do nosso conhecimento, o autocuidado faz referência à nossa capacidade de promover a saúde, prevenir as doenças, manter-nos saudáveis, com ou sem o apoio de algum prestador de saúde. Por isso faz referência mesmo ao cuidado que nós devemos ter conosco mesmos. O autocuidado é uma prática que é estimulada pela OMS e faz referência a uma atitude ativa e responsável em relação à nossa qualidade de vida. Existe um dia, que é o dia 24 de julho, que foi indicado para se comemorar o dia do autocuidado, especialmente para fazer lembrar as pessoas que nós devemos cuidar da nossa saúde 24 horas por dia e 7 dias na semana. Para nos fazer lembrar que
para além de estarmos num mundo de muita correria, né, em que estamos sempre a viver 24 horas por dia com preocupações, principalmente relacionadas ao futuro, é importante termos muita atenção aos cuidados à nossa saúde. E aqui faz referência à saúde mental e à saúde física também. Então, a OMS estabeleceu o dia 24 de julho, 24 de setembro, para fazermos esse link e lembrarmos sempre da importância de cuidarmos da nossa saúde 24 horas por dia e 7 dias na semana. No entanto, quando se trata do psicólogo, essa questão fica um bocadinho a desejar por conta de várias questões que estão relacionadas à própria profissão e também a ideia que muitas pessoas têm em relação ao que nós fazemos ou ao que nós somos. Ontem já se falou um bocadinho, a Nídia falou um bocadinho quando apresentava o seu tema. Às vezes pensamos que somos muito poderosos ou que temos capacidade de aguentar tudo. Então, vou apresentar também aqui um bocadinho da forma como nós, os psicólogos, podemos gerir essa questão do autocuidado, mostrar como é que funciona. Antes, gostaria que os colegas que aqui estão presentes, depois vamos responder essas questões, mas que refletissem um bocadinho sobre duas questões que eu coloquei aqui. Muitas das vezes nós saímos de atendimentos esgotados, né? Como se tivéssemos mesmo gasto todas as nossas energias, e muitas das vezes nós ouvimos de familiares, de pessoas próximas, muitas restrições em relação a nós. Nós não podemos isso, nós não podemos aquilo, não podemos chorar, não podemos ficar triste. E nós trabalhamos com saúde mental, trabalhamos com a consciência de que devemos valorizar essa saúde mental, mas às vezes esquecemos que nós, os psicólogos, também estamos incluídos nesse grupo de pessoas. Então, é importante valorizar realmente a saúde mental das pessoas, mas é importante também lembrar que o psicólogo está incluído nesse grupo de pessoas. Essa frase, trabalhar com saúde mental, exige muita saúde mental, assim, nasceu na minha cabeça quando eu comecei a preparar o tema, porque percebo que o nosso trabalho exige realmente muita saúde mental. Muita gente tem uma ideia assim, aquilo que a Nídia ia falando ontem, do trabalho muito simples, né, que é conversar com alguém. Às vezes as pessoas perguntam para mim, por exemplo, pessoas que querem fazer o curso de psicologia, perguntam no intuito de ouvir uma resposta de que é algo muito fácil e que é melhor eu entrar por aí em detrimento de outras profissões, e eu, infelizmente, tenho que lhes ser, assim, tenho que ser sincera com eles e mostrar que é uma profissão muito difícil, uma profissão que exige muito, muito da pessoa e que é necessário que a pessoa tenha muita saúde mental para conseguir aguentar, para conseguir trabalhar, para conseguir acolher a demanda do próprio paciente. Então, como qualquer outra profissão, o exercício da psicologia está associado a alguns riscos. E esses riscos estão relacionados a diversas questões, né, nas quais vou apresentar algumas. Por exemplo, a relação próxima que é estabelecida entre o profissional e o paciente ou cliente. Essa relação, como está muito ligada à necessidade de nós sermos empáticos, de nós sermos compassivos, de nós apresentarmos ou mostrarmos para o nosso paciente que estamos com eles, que estamos presentes no sofrimento deles, acaba sendo algo que esgota bastante do próprio profissional, pelo facto de se fazer um esforço de realmente se colocar no lugar do outro, perceber a visão ou a forma do outro enxergar o problema e depois conseguir passar uma resposta. Outra questão são as características particulares dos pacientes. Alguns pacientes podem apresentar características que nós não conseguimos lidar e alguns pacientes podem apresentar, por exemplo, também características que são semelhantes a nós, semelhantes a algumas problemáticas que nós já anteriormente vivemos, e lidar com esse tipo de situação pode fazer evocar no próprio profissional sentimentos anteriormente tidos como perturbador. Uma outra questão, um outro risco que está associado ao exercício da nossa profissão, está ligado à visão idealizada que as pessoas têm em relação ao psicólogo.
né? A visão que nós conseguimos fazer tudo, a visão de que nós devemos estar sempre bem, que nós não podemos ou não devemos vivenciar determinados sentimentos. Isso faz com que determinados profissionais encarem isso como uma necessidade de se apresentar assim como as pessoas esperam delas. Então, o próprio profissional, ao vivenciar essa situação de ver aquilo que é idealizado pelas pessoas, acaba sofrendo, né, mesmo sem perceber. Outra questão importante está relacionada com a pressão que é mantida em nós para estarmos sempre com uma resposta, estarmos sempre disponíveis a atender quem mais precisa. E às vezes acabamos nos esquecendo que nós também precisamos do nosso tempo e que nós também precisamos de ser atendidos. Trouxe também algumas atitudes ou situações que têm dificultado a implementação do cuidado profissional. São muitas as questões que fazem com que nós, como profissionais, não coloquemos em prática o nosso autocuidado. Dentre elas, podemos encontrar aquilo que denomina-se agora por fadiga por compaixão, que são aquelas situações em que o profissional aceita, por exemplo, mais pacientes do que aquilo que ele pode, em questão de tempo, em questão de disponibilidade, em questão de capacidade mesmo profissional. Faz referência também aos profissionais que negligenciam a sua própria saúde em prol do paciente, fazem tudo para o bem-estar do paciente, mas se colocando de parte. Outra questão é negligenciar o seu próprio sofrimento. Acabamos não dando ouvido aos nossos sentimentos, às nossas emoções, com a ideia de que nós não sofremos, então não damos espaço para nós ouvirmos aquilo que o nosso corpo, aquilo que a nossa mente diz em relação a nós. É uma atitude que dificulta muito a implementação do autocuidado do profissional. Outra atitude é a dificuldade que nós temos em pedir ajuda. Ontem falou-se um bocadinho de que alguns psicólogos, alguns profissionais sentem que conhecem tudo, que sabem tudo e acabam não tendo a flexibilidade de pedir ajuda para casos, por exemplo, em que não têm conhecimento, para casos em que não têm domínio e acabam subcarregando, né, por essa pouca flexibilidade para pedir ajuda. Outra questão está relacionada a aceitar os casos que não se sente confortável para atender. Falamos aqui das questões, por exemplo, morais, religiosas. Há pessoas que moralmente não concordam com determinadas situações, mas ainda assim aceitam os casos relacionados a isso. Isso acaba sendo um impedimento para o autocuidado, porque a pessoa faz um esforço extra ou a pessoa acaba negligenciando aquilo que está relacionado a ela em prol do próprio paciente. Outra situação são os conflitos de interesse que acontecem entre a instituição e, às vezes, o profissional. Determinadas instituições acabam impulsionando os profissionais a atender um número de pacientes muito além daquilo que é o saudável. A nossa profissão é bastante delicada. Como eu disse anteriormente, trabalhar com saúde mental exige muita saúde mental e, às vezes, acabamos sendo comparados com outros profissionais e acabam sendo exigidas a mesma quantidade de pacientes para ser atendido por dia em relação a outros profissionais. Tenho conhecimento de instituições que, por exemplo, de alguma forma obrigam o profissional a atender mais de 10 pacientes por dia. E 10 pacientes em psicologia por dia acaba sendo muito exaustivo, porque as nossas consultas são complexas e acabam gastando muito de nós. A outra situação que impede a implementação do autocuidado do profissional é a pouca flexibilidade que nós temos para reconhecer quando é que não estamos capacitados para atender. Dificuldade para reconhecer que isso é o nosso limite, que até aqui nós não conseguimos, que até aqui nós não avançamos. Essa dificuldade acaba impedindo nós de cuidarmos de nós, porque fazemos, então, um esforço extra, um esforço que
de alguma forma chega a ser desnecessário, porque é importante reconhecermos os nossos próprios limites. Então, para que nós consigamos lidar bem com todas essas situações que a nossa própria profissão apresenta como riscos, porque tudo é um risco, as outras profissões também têm riscos, é importante cuidarmos um bocadinho mais da nossa saúde. E existem vários tipos de autocuidado, e eu vou apresentar aqui, de forma muito resumida, algumas práticas que nós podemos implementar para o nosso autocuidado. Então, dos tipos de autocuidado, vamos falar do físico, onde nós podemos implementar práticas simples como o cuidado com o corpo e com a nossa saúde, a prática de exercícios físicos, a alimentação saudável, o sono de qualidade. Muitas vezes olhamos para esses 3 itens, os exercícios, a alimentação saudável, o sono, como algo muito repetitivo. Nós ouvimos isso sempre em vários lados, mas isso não se repete à toa, é mesmo porque é bastante importante. Fazer exercícios faz muito bem, tanto à saúde física quanto à saúde mental. Uma alimentação saudável ajuda o organismo a se desenvolver da melhor forma possível, e um sono reparador, um sono de qualidade, evita muitas situações desagradáveis para o organismo. Por isso é que é uma situação que é falada de forma muito, muito repetitiva. Quanto ao cuidado emocional, e aqui vou gastar um bocadinho mais de tempo, é importante o psicólogo, e não só, é importante que qualquer pessoa queira cuidar de si emocionalmente, prime pelo autoconhecimento. É importante que nós nos conheçamos, é importante que nós saibamos o que queremos para conseguir alcançar aquilo que nós queremos. Porque quem não sabe o que quer, não tem como reconhecer aquilo que lhe faz mal, não tem como reconhecer aquilo que não é produtivo, aquilo que não é benéfico para ele. Então, investir no autoconhecimento acaba sendo uma das melhores formas de autocuidado emocional para a pessoa. E, para isso, a pessoa pode fazer terapia ou fazer um esforço de conhecer a si mesmo. Autoperdão. O próprio psicólogo e algumas outras pessoas têm algumas dificuldades em admitir os seus próprios erros, têm pouca flexibilidade para admitir os seus limites, têm pouca flexibilidade de admitir que não conseguem tudo e acabam não se perdoando, acabam se culpabilizando na maior parte das vezes, e isso não contribui em nada para o nosso autocuidado. Então, a nível emocional, o autoperdão é uma forma de autocuidado muito interessante. Cuidar da mente e dos sentimentos. Nós trabalhamos com a mente e com os sentimentos das outras pessoas. No entanto, nós também devemos cuidar da nossa mente, dos nossos sentimentos. Nós devemos dar voz àquilo que está aqui dentro, dar voz às nossas emoções, aos nossos sentimentos. A psicoterapia é uma ótima forma de autocuidado. Ela nos ajuda a conhecermos, ela nos ajuda a compreendermos, ela nos dá subsídios para conseguirmos lidar com as situações. Deixamos de ouvir-te. Lisandra, por favor, ativa o teu áudio, tá? Deixamos de ouvir. Esse foi aqui um lapso meu, que eu estava a admitir alguém e a pessoa já tinha sido admitida. Conseguem ouvir agora? Sim. Sim. Já ativei o áudio. Conseguem ouvir? Sim, conseguimos. Tem mais 10 minutos, Lisandra. Tá bem, muito obrigada. Parei na supervisão. Conseguiram ouvir a supervisão? Não, volta a repetir a supervisão, por favor. Ok. Estava a dizer que a supervisão é uma das realidades pouco conhecidas aqui em Angola. As pessoas não fazem supervisão com facilidade, mas ela é uma das grandes formas de autocuidado profissional, pois nos ajuda a lidar melhor com os nossos casos, pois o facto de compartilharmos com outro profissional as nossas necessidades compartilharmos com outros profissionais aquilo que é o nosso trabalho, as nossas dúvidas em relação a determinados casos, acaba nos ajudando muito, né? Acaba nos dando mais subsídios para trabalharmos de forma mais fácil com o próprio paciente.
Então, para os psicólogos que estão aqui presentes, terem em mente que a supervisão é realmente uma forma de autocuidado também emocional. Outra questão é reconhecer os nossos limites, como já disse anteriormente, perceber que até aqui eu não posso, até aqui eu consigo, reconhecer que está tudo bem não conseguir tudo, reconhecer que está tudo bem não ser capaz de fazer tudo. Evitar a procrastinação também é uma forma de autocuidado, né? Deixarmos de pensar que podemos fazer as coisas posteriormente, acaba nos ajudando. E ter capacidade para manejar o estresse, para manejar as situações adversas que aparecem no nosso dia a dia. Acaba sendo também uma forma muito interessante de autocuidado emocional. Depois tem o autocuidado social, que é termos cuidado com os nossos relacionamentos, que é nós conseguirmos cultivar relacionamentos saudáveis. Nós trabalhamos muito isso com os nossos pacientes, ensinamos a eles como reconhecer relacionamentos tóxicos e tudo mais, mas muitas das vezes somos nós que estamos dentro desses relacionamentos e não conseguimos dar conta, somos nós que nos permitimos vivenciar dessa maneira não muito saudável. Então, como forma de autocuidado social, é importante também cuidarmos dos nossos próprios relacionamentos. É importante pedir ajuda, é importante ser ouvido, é importante dar e receber, é importante estar perto daquelas pessoas que nós gostamos. Em relação ao autocuidado espiritual, que é algo assim bem mais espontâneo, né? Que é a meditação, a conexão com a natureza, o estudo, a oração, isso aqui já depende de cada pessoa. A pessoa precisa encontrar uma forma que seja boa para ela dentro disso, né? Da meditação, da conexão com a natureza. Existem outras formas também de autocuidado espiritual, são apenas algumas sugestões. Alguns sinais de autocuidado. Eu cuido de mim quando me acolho, quando digo não, é muito importante ter essa questão do não, é muito importante saber colocar limites em situações, é muito importante, apesar de que as pessoas esperam de nós sempre uma resposta positiva, mas quando não nos sentimos confortáveis, quando não nos vai fazer bem, é importante mesmo dizer não. Fazer terapia, valorizar-se, exercitar-se, dormir bem, respeitar os limites e separar um tempo para si. É uma forma, ou são também assim sinais de autocuidado. Para finalizar, deixo algumas recomendações. É importante, né, saber que a nossa saúde precisa de investimentos sempre, 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 a todo momento. Então, vamos mesmo privilegiar o descanso, ter um sono de qualidade. Já falei no início, repito, porque é bastante importante mesmo. É importante alimentar bem o corpo. Temos uma nutricionista aqui hoje, com certeza que ela depois vai apoiar. Isso é muito importante, alimentar bem o nosso corpo. A prática da atividade física é muito importante. Fomentar também uma atitude assim mais de aceitação, mais de gratidão com as coisas. Aceitar que as situações podem ou não acontecer da forma como nós gostaríamos, já ajuda bastante. Partilhar momentos bons constitui também uma forma de autocuidado. Permitir-se relaxar sem culpa, reconhecer os nossos limites, organizar o nosso tempo. É importante saber que o tempo não vai esticar, mas quando estamos organizados, conseguimos aproveitar muito, 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 muito bem. Descobrir aquilo que nos dá prazer, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Daí aquilo que eu falava inicialmente, o autoconhecimento. Quando nós nos conhecermos bem, vamos descobrir aquilo que nos dá prazer, então vamos investir nisso. Uma outra forma de autocuidado que nós recomendamos para o profissional é atualizar-se, é conhecer novas técnicas de intervenções. Isso acaba ajudando na prestação do serviço com qualidade e acaba, sim, sendo uma forma de autocuidado. Valorizar-se e ser grato, né? A nossa profissão às vezes não é tão valorizada, mas nós mesmos podemos encontrar nela essa valorização e essa gratidão. Então, a título de conclusão, é importante dizer que todos nós temos direito a ter saúde mental, né? Todos, todos, todos. Isso inclui também o psicólogo.
às vezes, a sociedade e nós mesmos, por querer cumprir aquilo que a sociedade estabelece, aquela visão utópica, aquela visão idealizada sobre nós, acabamos esquecendo dos nossos direitos à saúde mental, igual ao dos outros, e acabamos negligenciando algumas situações. Não nos permitimos descansar em condições, porque acreditamos que podemos e que conseguimos tudo. Então, daí a frase, né? Todos têm direito a ter saúde mental. Isso inclui até você, caríssimo colega psicólogo. Então, da minha parte, é tudo. Muito obrigada pela atenção dispensada. Muito obrigada, Lisandra, psicóloga. Para os que chegaram aqui ao meio e que não apanharam o título da apresentação, que foi mesmo muito completa essa apresentação, é o autocuidado do profissional. E tivemos aqui, só para resumir rapidamente, aspectos de gestão, né? Como podemos gerir esse autocuidado, porque no fundo se trata de gestão de tempo, gestão do que nós damos e que nós recebemos, ter aquele equilíbrio, o equilíbrio nas relações. Gostei muito dessa parte, Lisandra, de falar que eu até me deu vontade de ter uma consulta contigo. Disse, eu acho que se calhar. Porque é verdade que esse aspecto por exemplo, das relações tóxicas, demorou um tempo para mim, para eu entender isso, mesmo que eu estou nesta área de autocuidado, psicóloga, trabalho nisto, e nós sempre temos algum aspecto de toda essa lista que tu mencionaste muito bem. Acredito que cada profissional que está aqui a ouvir sentiu, esta área eu tenho que crescer. Nós não podemos ser bons em todas as áreas de autocuidado, é impossível. Nós temos sempre uma parte, que seja a parte física, mental, tu falaste da espiritualidade. Então são áreas muito importantes. Falaste da importância de pedir ajuda e quanto é importante isso e quanto é difícil. Os médicos não gostam de ir no hospital e os psicólogos não gostam de falar dos seus problemas. Então, é um pouco mesmo... É um defeito profissional, uma deformação profissional que nós temos. Reconhecer os nossos limites, também apontei, sublinhei, fiz um círculo, porque é muito importante, às vezes não conseguimos ver os nossos limites, e como disseste muito bem, nós temos que saber onde é que está a nossa saúde mental, e às vezes quando já não conseguimos pôr esses limites, já é um sinal que precisamos de ajuda. Também a saúde mental e esse autocuidado faz parte de cuidar da maneira como coisas, a nossa maneira de ver. E falaste da gratidão, exercícios, né? Há exercícios para poder ver as coisas de uma maneira mais positiva. O copo cheio e não meio cheio, não é meio vazio ou meio cheio. Pronto, eu vou deixar agora esse tempo de partilha. É um tempo, temos agora aí uns 15 minutos para a partilha. Então, sentem-se à vontade, audiência. Levantem a mão, talvez, para nós, ou ponham um sinal para nós podermos saber. Estou a ver já a primeira é a Tchela, então vou deixar a Tchela partilhar. Obrigada, Lisandra, parabéns pela apresentação. Eu achei vários aspectos importantes. Eu gostaria de reforçar, frisar um deles, que é a questão dos limites, a questão de nós aceitarmos aquilo que a nossa instituição força para nós, embora nós saibamos que isto não nos compete como psicólogos. Por exemplo, algumas clínicas, alguns hospitais, aquilo que a Lisandra disse, acredita que o psicólogo pode atender 10 pacientes. E eles não conhecem a natureza do nosso trabalho. Eles não sabem o quão complexo, o quão desgastante é. E não percebem, por exemplo, para nós, o tempo de atendimento é diferente do tempo do médico. E acham que nós temos que atingir as mesmas metas que o médico atinge. Acham que o psicólogo deve trabalhar, por exemplo, num banco de urgência, uma coisa que não faz sentido algum. E há uma falta de colaboração conosco. Eu senti isso pessoalmente na clínica onde eu trabalho. Eu sou daquelas pessoas que se eu não concordo com algo, eu vou falar. E eu vou debater, eu vou ficar ali.
e quase que sou conotada, e já fui conotada muitas vezes como rebelde e por aí fora. E não sinto apoio, não senti apoio das minhas colegas. Estamos a falar aqui agora, e sim, todo mundo concorda, mas depois para dar a cara, para discutir e defender os nossos direitos, não houve este apoio. Mas isso é o nosso cuidado, porque depois, o que acaba por acontecer sempre, das vezes que isso acontecia, né, é que vinham as reclamações, porque é muito, estou cansada e isso não nos compete, vinham os conflitos com aquilo que é algo que eu quero fazer, algo que eu sei fazer, algo que é da minha profissão e algo que é apenas uma demanda da instituição, mas que não é aquilo que eu devia estar a fazer. Então, é reforçar isso, é termos a coragem de dizer não, termos a coragem de defender os nossos direitos, defender aquilo que nos compete, sabermos estabelecer bem os nossos limites e não termos medo disso, porque nós temos que cuidar de nós, porque as instituições, elas olham muito mais para elas, lá do negócio, lá da gestão, e muito pouco olham para as pessoas como seres humanos, que não são máquinas, não podem ser utilizados apenas vez após vez. Então, vou terminar aqui para não gastar o tempo. Muito obrigada. Tem mais 2 mãos aí. Vamos Sim, ouvir. a doutora Diane levantou, depois vamos deixar a palavra à doutora Anis. Olá, boa tarde a todos. Parabéns, Lisandra, pela apresentação, rica apresentação. A partilha que eu tenho aqui a fazer é, na verdade, a sua apresentação leva-nos a uma grande reflexão, porque parece tudo muito bonito, né? Dás de cara com os itens que nós temos que trabalhar com relação ao autocuidado, alimentação, exercício físico, mindfulness, são coisas que nós sabemos, mas na prática dói. Na prática, eu falo por mim, eu me sinto culpada de descansar. Não, peraí, estou aqui no cadeirão, não tenho que ler alguma coisa, não tenho que estar a fazer algum relatório, não tenho que estar a responder a alguns pais. Então, na verdade, começa primeiro daquilo que falou também, primeiro do autoconhecimento, daquilo, o que é que nos preenche, porque muitas das vezes nós procuramos preenchimento no outro, porque nós, como pela característica da profissão e muitas vezes também pela nossa característica em si, nós nos doamos muito ao outro. Então pensamos que vamos sanar as nossas necessidades no outro, mas antes de mais acho que o que a Lisandra falou muito bem, é importante o autoconhecimento, e digo que ainda é um exercício que eu própria também estou a fazer, muito difícil de eu conseguir, digamos, descansar ou relaxar sem me sentir culpada. Até porque eu acho que eu já me conotei pipoca, então fico já confortável, tipo, como sou uma pipoca, então, pronto, eu fico já nesta linha de conforto que sou a pipoca para ver se na mesma não faço isso, não descanso, coisas que nós sabemos, mas para pôr em prática é bem difícil. Então, muito obrigada por nos trazer essa reflexão e, claro, e nos fazer ver para ver se mudamos um pouquinho nossa forma de agir. Obrigada. Muito obrigada, Diana, pela participação. O que me ajuda nesses casos é ter em mente que todas as profissões de ajuda, como a nossa e como a sua, nos impulsiona a querer sempre fazer o bem para a pessoa. No entanto, por isso que eu reforçava sempre, para além de fazer bem só para os outros, temos que tentar fazer bem também para nós, né? Quando eu comecei também a trabalhar, também pensava sempre nisso, sentia-me culpada quando não conseguia atender o número estipulado, quando não conseguia fazer tudo aquilo que deveria fazer em determinado tempo. Mas o que me ajuda é pensar que o trabalho realmente nunca acaba, pacientes vão existir sempre, necessidades vão existir sempre, e se eu for atrás de querer endireitar tudo ao mesmo tempo, eu vou me prejudicar e não vou conseguir ajudar da melhor forma possível as pessoas. Então, eu tenho que ter tempo para me ajudar, para conseguir ajudar as outras pessoas. Então, eu tenho que cuidar de mim primeiro, para que eu possa cuidar das outras pessoas da melhor forma possível. Então, isso me ajuda a não ter culpa se eu não conseguir atender o número suficiente, a não ter culpa se eu adiei, se eu cancelei determinada consulta. É pensar que se eu não estiver bem,
os meus pacientes na mesma não conseguem nada de mim, então eu tenho que estar bem primeiro. É difícil, muito, mas nós conseguimos se trabalharmos e se colocarmos muita, mas muita força e energia nisso. Fantástico. Temos aqui a Nissa. Obrigada, Jasmine. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer a Lisandra pela bela apresentação, por nos remeter a uma autorreflexão extremamente profunda, porque hoje em dia tem-se ouvido falar muito do autocuidado, nós advogamos o autocuidado, mas alto. Se eu faço isso com os outros, e eu? Onde é que está o meu lugar? Não é? A que é que eu estou disposta? Mas há aqui um ponto, quando se falou da questão de atendermos 10 pacientes por dia, as instituições, não é? Remetem-nos a isso, e quando somos nós que autopropomos, não é? Esse descuido total, como é que fica? Eu tive uma colega, quando fui admitida na instituição, eu trabalhei muitos anos na Cligeste, e na altura havia uma colega que atendia 8 pacientes em 4 horas. E quando me perguntaram, doutora Anice, vai abrir a sua agenda, qual é o tempo? Eu fiquei assim a olhar, tempo de consulta? Como assim? É o normal, entre 50 e 60 minutos. Não. Então, e quantos pacientes vai atender? Só isso? Porque nós temos aqui uma doutora que são 8 marcações, 4 horas, 30 minutos. É possível nós fazermos isso, não é? E quando não é instituição e somos nós que que habituamos a instituição, que ensinamos, que são 30 minutos. Ou que nós podemos atender, ora, se num sítio atendo 8, obviamente que ela não ficava pelas 4 horas, não é? Vai para outro sítio e tantos. Como é que fica? Nesses casos, o que é que nós podemos fazer? É viável, não é viável? Bem, aí é mesmo já uma questão pessoal, né? Nós sabemos que, pronto, nós temos limites, nós temos que conhecer os nossos limites, temos que saber que os nossos atendimentos são com esse horário e às vezes não devemos nos submeter às instituições, mas no caso da pessoa que sugeriu, isso é uma escolha dela, a pessoa se sente que é capaz de fazer isso, mas nós sabemos que é quase que impossível. Primeiro é que os atendimentos provavelmente não serão tão benéficos quanto deveriam, porque talvez o próprio horário, a própria dinâmica da coisa, porque se a ideia for cumprir um calendário, um protocolo de 8 pessoas em 4 horas, a minha intenção já não vai estar 100% ligada à pessoa, e sim aquilo que é o ideal, que é eu conseguir atender os 8 pacientes. E aí acabamos prejudicando tanto o próprio paciente, porque os atendimentos não serão tão eficazes, quanto nós mesmos, porque isso, em algum momento, a cobrança chega. Nós, no início, temos muita força, muita vontade de atender muita gente. Eu também, no início, tinha vontade de atender muita gente, mas, no entanto, já começava a perceber que as consequências vinham, as dores de cabeça recorrentes por atender um número assim muito alto durante o dia. E pior do que isso, não temos, isso dificulta-nos mesmo um bocadinho as questões de relaxamento. Não conseguimos relaxar, estamos sempre a pensar nos pacientes, a pensar no que fazer, até porque, como eu disse, a nossa profissão exige muito de nós, muito mesmo. Então, é uma escolha da pessoa, porém, é nosso dever alertar que isso tem consequências. Podem não ser agora, mas terão consequências, sim, a longo prazo. E estão também a prejudicar o próprio paciente.
Muito obrigada. Espero ter Temos mais 3 respondido. minutinhos e então vamos ser mesmo breves. Vou deixar a palavra à Malua. Eu vou ser mesmo breve. Eu aconselho apenas, no chat, está-se a falar, está-se a perguntar se 30 minutos é suficiente. 30 minutos geralmente não é suficiente, mas pronto, eu vou deixar que a Lisandra se calhar responda. A minha intervenção é que nestes casos pensamos como as técnicas de segurança que nos dão no avião, por exemplo, né? A Lisandra mencionou na apresentação dela sobre a fatiga que nós sentimos, né, depois de exercermos demasiado. Então, nesses casos, nós temos que perceber e apercebermos-nos de que antes de nós conseguirmos cuidar de alguém, como disse a Lisandra há bocado, nós temos que pôr a máscara de oxigênio, temos que cuidar de nós, daí a apresentação dela no seu todo. Estamos a pôr a máscara de oxigênio para cuidar de nós e conseguirmos então cuidar do próximo. Só assim conseguimos. Boa. Talvez algumas palavras agora sobre o tempo. Essa pergunta do chat me parece importante. 30 minutos, o que é que acha, Lisandra? Sim. O tempo, essa questão do tempo no atendimento é muito relativo. Os psicólogos que estão aqui sabem que cada atendimento é um atendimento, ok? Pode ser que um atendimento de um paciente que está já bem orientado consiga se fazer muito bem em 30 minutos. Pode ser, mas pode ser que também não consigamos. Nós temos um tempo recomendável, que gira em torno de 45, 50 a 1 hora no máximo de atendimento. Esse é o tempo que as escolas, né, aquilo que nós aprendemos, recomendam. E é o tempo que nós temos tentado seguir. No entanto, é pensar mesmo que cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação. Geralmente, por exemplo, eu já atendi pacientes que já estão muito bem encaminhados no seu número de sessão, no ritmo do atendimento, em 30 minutos. E conseguimos fazer, sim, um ótimo trabalho, mas porque eles já estão bem encaminhados. Uma consulta de primeira vez, por exemplo, uma entrevista, né, a primeira vez, dificilmente conseguimos fazer só 30 minutos. As primeiras sessões também dificilmente conseguimos fazer só 30 minutos. Então, isso é muito relativo. Pode ser que dê jeito, mas pode ser também que não dê jeito. Exatamente. Eu só ia acrescentar, muito bem respondido, Lisandra. Eu só estava a pensar na diferença entre crianças e adultos e adolescentes. Porque também temos que analisar que para alguns adolescentes, sobretudo, 1 hora é muito. E às vezes é melhor começar com menos e regular e indo aumentando. Exato. Isso eu negocio com os pais. Com as crianças é melhor fazer meia hora, porque também 1 hora é muito. Até os 10 anos não se recomenda 1 hora. A menos que seja para brincar e deixar um tempo de brincadeira. Play therapy é diferente. Agora, se é para falar e refletir, é muito. Então, é só mesmo gerir aquilo e gerir o estado, como tu disseste, o estado do paciente. O paciente é que nós temos que estar, mas aí que está, o autocuidado do profissional. Se nós não temos um autocuidado, será que vamos conseguir estar na escuta e perceber os sinais que vêm do paciente e não o nosso, não é? Sim. Esse é o autocuidado. O teu tema é muito importante porque nós, depois de 10 pacientes, nós não temos a capacidade de estar com uma boa escuta. É impossível. E nós temos que estar bem, ter esse autocuidado para poder atender bem, para ter boa qualidade de atendimento. O nosso autocuidado, para tirar a culpabilidade, Diana, quanto mais eu faço bem para mim, melhor eu serei como terapeuta para os outros. Mas claro que é um mantra a pôr, escrever assim, todos os dias, porque tem sempre aquela vozinha que diz, mas não estás a fazer nada, não estás. E olha, o teu chefe está a ver que não estás a trabalhar, blá, blá, blá. Mas nós temos que cuidar de nós para poder atender bem com qualidade. E até vamos usar isso com os pacientes. Eu tenho uma paciente, ela progrediu graças ao fato que eu comecei a fazer mais autocuidado. Eu usei isso como tema de conversa. Ela precisava me ver avançar no meu autocuidado para ela fazer o seu autocuidado. Porque há um mimetismo entre paciente e terapeuta. Vão tentar fazer como nós, não é? Então, vamos usar, nós somos modelos também. Bom,
Muito obrigada, Lisandra, porque não é meu tema, tenho que ficar com o tempo.